Olá, muito bom dia a todos e todas. Nós estamos aqui para tratar de algumas questões do acordo coletivo e nós estamos fazendo agora o 7º episódio. E nesse episódio nós vamos falar aqui um pouco da saúde do trabalhador. No título 3º do acordo coletivo, logo na página 13 até a página 18, trata-se da questão da saúde do trabalhador. E o primeiro tema que nós vamos abordar aqui é a cláusula 33. Essa cláusula 33, ela trata da saúde, atestado de saúde na demissão do trabalhador. Significa que o sindicato poderá solicitar para a empresa toda a documentação inerente a qualquer demissão do trabalhador. Significa que, e tomar qualquer providência necessária, tá certo? Eu acho isso importante, até porque é bom a gente estar acompanhando, né, o trabalhador de perto, porque quando a pessoa entra, ele faz um atestado admissional, né? Vê a aptidão ou não aptidão do trabalhador no sentido de enganjar-se na empresa. Da mesma sorte, você tem o atestado demissional. E esse atestado também precisa de referir como está realmente a saúde do trabalhador. Então, acho isso importante, o trabalhador ser acompanhado, estar ciente do que está passando com a sua vida, tá certo? A outra cláusula é a cláusula 34. Que trata da averiguação das condições de trabalho. O que significa isso, trabalhador? Significa que o sindicato poderá, a partir deste acordo coletivo, visitar as unidades, inclusive acompanhado de um médico ou um engenheiro do trabalho, para estar averiguando como está a situação no local de trabalho, se os equipamentos são ergonômicos, estão corretamente dentro das especificações necessárias. E claro que existem aquelas particularidades que a gente precisa estar observando, né? Porque tem pessoas que têm condições ou patologias diferentes, né? E no momento que a pessoa está ali no atendimento, ou está mesmo no dia a dia fazendo o seu trabalho, é importante que isso seja observado. Bom, então a próxima cláusula que a gente vai estar tratando é a cláusula 35, que é da Comissão Interna de Prevenção de Acidentes e Assédios, né? Os Correios realizarão eleições para a composição da CIPA em todos os seus estabelecimentos cujo efetivo seja superior a 30 empregados. Qual é a importância que a gente tem da CIPA no local de trabalho? Aqui o nome próprio já diz, né? É uma comissão interna para que haja prevenção tanto de acidentes como assédio. Antes eu me lembro que a gente falava-se apenas de acidente. Hoje já se agregou a questão do assédio. Por quê? Porque esse é um tema que, lamentavelmente, a gente ainda vive dentro dos Correios, né? Em todos os lugares, lamentável, a gente percebe, né, no tratamento, na condução ali do gestor, e aqui eu não estou condenando a questão de ser gestor ou não, mas no relacionamento entre as pessoas, que de certa forma elas acabam sendo pífias essa relação. Significa que precisa, de fato, uma observação maior para que a gente evite esse tipo de situação dentro do local de trabalho. E é preciso ser denunciado, né? O trabalhador precisa também ter a contundência, né, a clareza do que se representa esse tema e fazer a sua denúncia. Então, eu acho esse tema CIPA muito importante mesmo e que as pessoas têm que estar atentas e acompanhando. As eleições da CIPA será convocada em até 60 dias antes do término do mandato e realizada com antecedência de 30 dias em seu término, facultando ao sindicato o acompanhamento. Então, o sindicato agora também poderá acompanhar esse processo. Recentemente, ocorreu aí a eleição da CIPA, né? Existem os representantes que são indicados pela empresa, como existem aqueles representantes que são dos trabalhadores. E aí, é interessante também o trabalhador se empenhar nesse tema, ou seja, se candidatar para dar possibilidade não só dele desenvolver um excelente trabalho dentro da empresa, como também subsidiar o sindicato nas informações que ali, das ocorrências internas dentro da empresa, para que ele possa fortalecer o seu trabalho e também dar guarida melhor aos seus representados, que são os empregados ali da empresa, né? No dia a dia. Os cipeiros serão liberados 4 horas, olha só, isso é importante observar, 4 horas nos estabelecimentos com
com menos de 400 empregados, 6 horas nos estabelecimentos com 400 a 1.000 empregados e 8 horas nos estabelecimentos com mais de 1.000 empregados. O que significa isso? Que essa liberação será para vocês desenvolverem o seu trabalho, apurar as dificuldades, os problemas que estão ocorrendo, dali tirar diretrizes, dar os encaminhamentos necessários. Então, por quê? Porque a gente sabe, quanto mais pessoas, mais problemas a gente pode ter, né? Porque quanto mais aumenta o número, mais problemas a gente pode encontrar, né? Que são as dificuldades ergonômicas, tem a questão que nós acabamos de dizer, que é a questão do assédio, tem as questões mesmo do dia a dia, a forma de estar sendo conduzido, a forma de postural, a falta inclusive de ginásticas laborais que são adequadas à situação de saúde do trabalhador. Então, tudo isso é importante, que a gente precisa não só observar, estar acompanhando e contribuir também para que esse processo seja eficaz, assim como desenvolvido diante da necessidade de cada trabalhador. Próxima cláusula, cláusula 36, trata daquelas pessoas que estão vivendo com HIV, que os Correios promoverão os seus remanejamentos para outra posição de trabalho que o ajude a preservar seu estado de saúde, vedada a sua dispensa sem justa causa. Uma observação que eu quero fazer para vocês, que é aqui no inciso 1º, né, que o Correio, visando facilitar a obtenção de medicamentos para tratamento do empregado, que trata a cláusula bem como autorizará a realização de todos os exames necessários ao tratamento, observado as regras do plano de saúde oferecidos pelos Correios e diretrizes da Agência Nacional de Saúde. A 37 é a questão da ergonomia. Nós até falamos agora um pouco, né, no tema da CIPA, sobre essa observação, que diz inclusive o acordo coletivo, mas também que ela é normatizada na NE 17 aí da ANS, né? É o que estabelece aí as regras, como se deve ser observadas a questão da ergonomia. Isso é importante, porque às vezes a gente chega no local de trabalho, tem muitos trabalhadores lá com cadeira quebrada, com cadeira com defeito, né, não tem encosto, e mesmo quando tem, elas não são apropriadas à condição de melhoria para o trabalhador, e tem aquela situação que às vezes tem a particularidade também de cada um, né, em adequação àquela situação, né, nos próprios equipamentos que são fornecidos, que a questão da bota, as pessoas que trabalham naquele lugar onde principalmente tem questão de empilhadeira, que tem paleteiras, elas têm que ter o bico de aço. Para quê? Para proteger o seu dedo, porque você pode passar algo pesado aqui em cima e você esmagar o seu pé. Então elas têm que ter essa propriedade nisso daí. Os tênis têm que ser confortáveis, eles têm que ter amortecedores, tá? Isso é de extrema importância. Outra observação que nós estaremos fazendo o questionamento, que é sobre os próprios uniformes. Muitos companheiros têm reclamado que as calças não suportam. Com o tempo elas rasgam facilmente. Simplesmente elas abrem. Se brincar, deixa a pessoa com constrangimento, né? Em determinado lugar fica com constrangimento. Outra questão importante que as pessoas têm colocado, os trabalhadores, que esse uniforme também ele é muito quente, ele não absorve inclusive o suor da pessoa, sabe? A pessoa fica totalmente encharcado, é um tecido muito inapropriado, que tem que ser modificado urgentemente. Então vocês, como membro da CIPA, tanto nos locais dos CDDs, como no CTCE, como em qualquer local que esteja estabelecido, é importante observar isso. E no relatório de vocês colocarem para que seja fortalecido ao momento que a gente for fazer os questionamentos para a empresa dentro do relatório que é feito pelo Sintec TGO, quando faz, inclusive, as viagens no interior e também na capital. Tá bom, gente? Então, é preciso vocês nos ajudar nesse sentido. O conjunto que faz a obra.